palavra desta manhã, na verdade, é como devemos financiar os ministérios da igreja. Eu escolhi dois textos que considero fundamentais a respeito deste assunto, como ele será apresentado hoje de manhã. O primeiro em Mateus, capítulo 23, versos 23 e 24, e o segundo, bem mais extenso, em 2 Coríntios 8, versos 1 a 15. No primeiro texto temos palavras de Jesus, nosso Senhor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. 2 Coríntios 8, a partir do primeiro verso, o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Com iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, no tocante a como devemos financiar os ministérios da igreja, nenhum dos irmãos que conhece a nossa igreja, que conhece o Novo Testamento, esperará que nós façamos uma pesquisa sobre a matéria. Não é verdade? Porque se nós fizéssemos uma pesquisa sobre a matéria, alguns responderiam com a palavra de Deus, mas outros responderiam as coisas mais estapafúrdias que os irmãos já imaginaram. Imagine um paraense que gosta de maniçoba e que não conheça a palavra de Deus, ainda sabe o que é maniçoba. Eu não tenho como dar a receita para vocês, porque eu não gosto disso. Mas, irmãos, vamos dizer que gostasse de maniçoba, tivesse essa ideia maluca de que a maneira de financiar os trabalhos da igreja é vendendo maniçoba todo domingo após os cultos, dentro da igreja. E vocês podem imaginar, mas uma ideia dessa jamais surgiria? Surgem ideias para os pastores de algumas mentes
desajustadas ou pelo menos desinformadas, que até o diabo duvida. Eu jamais escreveria um livro como um que foi ameaçado por um pastor que conheci através da leitura, e ele, quando terminou o ministério dele, ele disse: agora eu vou escrever um livro que sempre quis escrever. O título é Coisas que não pude dizer enquanto era pastor. Mas eu imagino, como pastor já há muitos anos, o que este pastor poderia dizer lá. Eu quero ver que é mais uma brincadeira de um pastor, porque um pastor que tem ética jamais faria isso, jamais exporia as dificuldades sérias, às vezes, do seu próprio povo, o povo que ele ama. Mas, irmãos, é sempre bom lembrarmos o seguinte: é que, além dos propósitos de Deus para a igreja, a palavra de Deus fala sobre detalhes muito interessantes que nos ajudam a viver como igreja. Isto é, se queremos ser igreja de acordo com o padrão divino. Porque hoje nós estamos passando uma crise muito grande, crise que inclusive afasta gente muito boa e tão carente do Evangelho de Jesus, por causa das loucuras que vem ocorrendo no mundo todo em lugares que se intitulam Igreja do Senhor, ou pelo menos Igreja Evangélica. Amados, fora do padrão bíblico, as ideias populares por aí, e em voga em algumas igrejas, são o seguinte: uso de carnê de contribuição para facilitar na pressão sobre os irmãos, a fim de que se sintam mal, sintam culpa por não estarem envolvidos. Comércio na igreja, não só isso, brechó na igreja, aqueles com talento, e alguns têm, graças a Deus, porque é uma necessidade na sociedade, aqueles que têm talento para negócio, algum negócio, de alguma forma envolvendo os membros da igreja. E afinal, sabe que alguém já me disse isso? Pastor, nós temos um povo cativo. Apareceu uma vez aqui na PIB de Manaus há muito tempo, não era da igreja, seria difícil encontrar alguém que viesse com essa ideia, mas ele disse assim: olha, pastor, o senhor tem um povo na sua mão, esse povo tem, era dinheiro, então vamos fazer um negócio, pastor. Foi no meu gabinete. Olha, é o seguinte, eu tenho um terreno enorme, eu vou dividir em pequenos pedaços, e olha, 10% é seu. Até hoje, os irmãos não ouviram uma palavra sobre isso, porque eu rechacei na hora. Eu disse: olha, o nosso negócio é outro, eu não me envolvo com esse tipo de negócio, porque seria falta ética. Só eu e ele, né, dá para dizer. E ele encontrou o lugar da porta facilmente. Mas eu não dei muitas ideias. Você tem talento comercial, olha, o povo está aí na sua mão. E tem gente que se diz pastor, mas não é pastor, fazendo isso, se aproveitando na igreja, literalmente extorquindo dos fiéis, desavisados, desconhecedores da palavra de Deus. Eu conheci um sulista muito amado meu, e quando chegou na igreja, ainda mal cozido, mal havia aceito Jesus Cristo, não sabia ainda o que é que a palavra de Deus diz sobre como fazer. Podia ser pessoa de qualquer outro lugar, eu já citei a maniçoba de paraenses como eu, né? Mas ele chegou e disse assim: pastor, um churrasco seria maravilhoso. Esse pessoal não vai para o restaurante depois do culto. Pastor, a gente pode financiar a igreja com churrasco todo domingo. E eles gostam disso. Claro. Padrão bíblico, sabe qual é? Vocês sabem: dízimos e ofertas. Olha, dízimos, é verdade, tem a ver com os primórdios da vida espiritual. Não é errado. Eu li de gente tão maravilhosa como Augustus Nicodemos Lopes, notório pregador, conhecedor da palavra de Deus. É assim, dízimo é lá do Velho Testamento, Por causa de profunda gratidão, aquele servo de Jeová decidiu: de tudo darei o dízimo daqui para frente. E aí, no processo de educação do povo de Deus no Velho Testamento, vem esta ênfase. Os profetas, o texto mais conhecido é aquele de Malaquias: roubará o homem a Deus, resposta de ti, vós me roubais, é o povo de Israel, nos dízimos e nas ofertas, parará. E aí foi aqui: mas fazei prova de mim. É verdade, irmãos. Os dízimos têm o seu início no Velho Testamento, mas sabe por que eu li Mateus 23, é porque Jesus, falando com quem ele está falando? Ele está falando com os hipócritas, com os fariseus. Mas Jesus está dando um aval para esta questão dos dízimos. Olha, vocês dão o dízimo de todas as coisinhas, a hortelã, do endro e do cominho, mas olha, vocês têm se descuidado
E aí, isto é uma boa lição para nós, das coisas mais importantes. Porque quando nós sabemos o padrão de Deus, quando nós sabemos o que Deus valoriza, se nós temos sabedoria e queremos andar na linha, nós faremos o que Deus valoriza. Mas Ele não desvalorizou o dízimo. Olha, vocês deviam fazer aquelas, mas vocês não se descuidem dos dízimos, é o que Ele está dizendo. Então Deus deu aval, e a igreja do primeiro século entendeu isso. Porque depois daquele surto, estou usando a palavra porque quero usar, depois daquele surto da ideia de que Jesus vinha logo, então vamos só sentar e dividir tudo que temos. Aliás, foi assunto de uma conversa minha com um querido, que está aqui no decorrer da semana, uma conversa muito interessante. Depois daquele surto e do entendimento da verdade, eles caíram na real e começaram a ser mais disciplinados na sua entrega. E é por essa razão que no Novo Testamento nós vamos encontrar palavras como essa do apóstolo Paulo no livro para os irmãos. Ele já está falando sobre a entrega ordeira, sem ser mais peso para um e para o outro. E quando nós entendemos a mensagem, a orientação sobre dízimos, lá desde o Velho Testamento, nós aprendemos que o dízimo hoje pregado e utilizado nas igrejas para o financiamento do ministério é algo assim. É algo assim. Eu darei uma ilustração para os irmãos mais tarde, os irmãos verão que é exatamente assim, se não lembram esta verdade. Então Jesus aprovou. O apóstolo Paulo comentou estes assuntos de maneira muito interessante. Mas uma das coisas que o apóstolo Paulo disse é que, olha, esta questão de financiar a obra de Deus tem tudo a ver com a entrega ao Senhor. Com a entrega ao Senhor. Quando a pessoa não se entrega ao Senhor, ele cuida só dele e dos seus. O meu pai era chamado Hamilton Lages, e ele gostava de dizer para nós, no período de educação dos filhos menores, eu um deles, o mais velho, ele dizia assim: a primeira vez que eu dei para o Senhor, eu dei mais do que em todo o meu tempo de vida na igreja da qual eu sou originário, e não era cristão batista. Mas a razão é porque ele entendeu e começou a amar o Senhor. Então quando ele deu dízimo, aprendeu a respeito disso e foi fiel com a ajuda de Deus. Amados, nós precisamos de vez por outra tocar neste assunto, não porque nós estejamos em penúria, jamais diríamos isso, não estamos em penúria. Não é porque os irmãos aqui, a maioria dos irmãos, não saiba destas coisas e muitos sejam fiéis, é porque fidelidade vale a pena. Fidelidade vale a pena. E nós devemos levar a sério as coisas de Deus, até porque vivemos numa sociedade materialista e consumista, não é verdade? Irmãos, esta questão de dar para a obra de Deus, para muitos, é tão difícil, mas há histórias muito interessantes a respeito deste assunto. Por exemplo, conta-se a história aliás, é uma história do livro A Suprema Bem-aventurança de Pierce, um grande autor sobre assuntos de mordomia cristã, a entrega a Deus daquilo que é dele. Então, em uma de suas páginas neste livro, ele conta a história de André Fuller, um pregador que ele propôs no seu coração que o trabalho dele, ele propôs isso diante de Deus, o trabalho dele era apoiar William Carey, o pai das missões modernas, enquanto ele fazia o trabalho na Índia. E um dia, Andrew Fuller, chegou num lugar para promover a obra maravilhosa que William Carey já estava fazendo na Índia. Ele chegou num certo lugar e alguém chegou com ele logo após a mensagem, tocado pelos exemplos de fidelidade de William Carey, e ele disse assim: Dr. Fuller, que era o promotor, eu nem conheço William Carey, mas por causa da sua palavra eu quero dar para o Senhor 5 libras. 5 libras. O Fuller era daqueles pregadores que não deixam nada para mais tarde, então ele se investigou todo e ele disse assim: bem, o senhor errou em alguma coisa, a sua doação não é para mim, é para o Senhor. Ao que o doador, entendendo a mensagem, disse assim: se é para o Senhor, eu darei 50. Eu gosto desta história, porque de fato nós entendemos que é para o Senhor, tudo muda, né? Tudo muda. A gente não entra naquela do cidadão
eu entrei na internet e vi uma palavra de um creio que era um homem influente da sua igreja. Ele está explicando por que razão ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja porque disse, o pastor começou a pregar muito a respeito de dízimos e ofertas. Então eu dei fora. Irmão, não é para o pastor, e não é nem só para a obra de Deus, é para Deus, o Deus da obra. O Deus da obra, fica tudo muito diferente. Eu lembro da história da primeira igreja batista em Manaus no passado, quando nós temos uma oferta fora do comum, porque o pregador que esteve aqui conosco, inclusive ele era missionário da Venezuela e veio aqui nos ajudar, continua missionário, homem temente a Deus, absolutamente envolvido. Ele levantou uma questãozinha pequena, mas que tocou o coração desta igreja. Ele disse assim: quanto é que o Senhor tem comigo para esta obra? Os irmãos aqui lembram disso. E foi uma oferta muito generosa, porque nós entendemos, aliás, aquele entendimento que nós precisamos ter até hoje, porque a obra é do Senhor, nós somos mordomos do Senhor. E há 7 coisas que eu quero dizer para os irmãos a respeito desta questão do financiamento, que tem a ver com o financiamento da obra do Senhor por meio da igreja. É que quando nós entregamos dízimos e ofertas para o Senhor, nós honramos o dono deste mundo, o nosso dono, o nosso Criador. E quando nós queremos textos inspirativos sobre isso, há muitos. Eu escolhi 2 deles que tocam exatamente neste assunto. O primeiro deles é o Salmo 24. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele vivem. Quer você creia ou não, você é do Senhor, e o Senhor é tão bom que vem ter misericórdia conosco, né? Às vezes passa tanto tempo nós mesquinhos, mão de vaca, literalmente, esta palavra, porque a mão de vaca é fechada, né? Não abre. Pessoas que não dão nada para o Senhor, e naturalmente devem ter aquele sentimento assim, o que é que eu devo fazer? Mas eles ficam entre o sentimento e o toque do Espírito Santo para dar, e outro toque para buscar ter mais. Ter mais. Quem sabe ter mais para dormir num colchão de 18.500, como tem sido oferecido recentemente na televisão. Vamos ver a televisão? Um dos grandes do mundo artístico do nosso país está bem idoso agora, ele diz que o sonho dele é maravilhoso, num colchão de 18.500. E eu não vou cometer o pecado de dizer para os irmãos, se os irmãos ganham 100 mil por mês, comprem. Que eu entendo que seria pecado. Quando a gente vê as necessidades do mundo, certas coisas que podemos fazer e somos levados a fazer, que realmente cometemos numa sociedade como a nossa, numa igreja como a nossa, no fim são pecado. Mas não sou eu que está dizendo isso. A palavra de Deus define isso com muita clareza. Então todos nós, em diferentes limites das nossas finanças, é muito importante estarmos sempre pensando nisso, porque as pressões para que nós nos tornemos consumistas são enormes, não é verdade? É verdade. Quanto mais temos, mais gastamos, mais, na verdade, mais esbanjamos, e esbanjar é pecado numa sociedade como a nossa. Mas o outro texto que prometi para os irmãos é de Provérbios. Talvez há muito tempo alguns irmãos não tenham chegado neste texto, porque a Bíblia é grande, tão poderosa, mas assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Não há nenhum pecado em dizer esta verdade. Deus abençoa aqueles que são envolvidos na sua obra. E os testemunhos são constantes e variados, altamente inspiradores a respeito da verdade de que Deus cumpre esta promessa. Mas o segundo princípio é: quando nós entregamos dízimos e ofertas, nós honramos o princípio da manutenção de projetos e dos que trabalham nos projetos e ministérios que a igreja já tem celebrado. No Velho Testamento, os levitas recebiam os dízimos e ofertas para fazer a obra, né? Mesmo havendo o sentido de que todos nós somos ministros, Deus continua chamando pastores, mestres e outros líderes em áreas especializadas, e agora em grande número, graças a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que aqueles que são
chamados para alguma tarefa específica no ministério da igreja, não deviam ter necessidade de sair por aí fazendo outras coisas, dividindo as suas energias. Os irmãos têm alguma ideia do prejuízo que é, por exemplo, um pastor da igreja ter de ser pastor da igreja, mas por causa de não ser mantido da forma correta, ele tem de ter mais 3 empregos? Sabe o que causa muitas vezes o pregador não ter o que falar? É porque ele não tem tempo nem para pensar, nem para meditar, nem para ler a palavra de Deus. Então, coitados deles, mas coitada da igreja. E neste sentido, as igrejas têm, muitas igrejas têm falhado, a ponto de pessoas inteligentes, como um pastor inteligentíssimo que eu conversei com ele, visando convidá-lo para nos ajudar, e ele não pode, mas eu sei a respeito dele que ele tem temor de se entregar totalmente para a obra do ministério, para o que ele tem tremendos talentos e dons, que eu já reconheço e muitos outros reconhecem, porque ele, provavelmente devido às experiências que teve com a igreja, não cuidar das necessidades dos ministros, nesse sentido mais especializado, ele diz: eu não farei isso, eu não me sujeitarei a isso. Amados, a negligência com o cuidado a respeito deste assunto tem trazido problemas no ministério cristão e, em consequência, para a igreja e para o avanço dela e para a segurança dela. Terceira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o dízimo é um antídoto para a cobiça. Todos sabemos do mandamento: não cobiçarás, Êxodo 20, mas sabemos também a palavra de Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 12 e verso 15. É dito a respeito dele, aliás, a palavra de Jesus Cristo. Então ele disse: cuidado. Olha, quando Jesus diz cuidado, é bom ter cuidado, porque o Senhor, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. É muitos. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus pés. Esta palavra é politicamente errada na nossa sociedade. Porque a sociedade diz, algumas igrejas dizem, consiste sim. Então o nosso trabalho deve ser buscar riquezas. A doutrina da prosperidade é isso. E sem nenhuma camuflagem desse tipo. Os pregadores da doutrina da prosperidade não têm vergonha de dizer isto publicamente. Por sinal, ontem eu assisti boa parte de um culto no templo de Salomão e fiquei impressionado com os testemunhos pós-culto. Tinham a ver com esta desgraça no mundo religioso do nosso tempo. Amados, nós precisamos notar isso. Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz que cobiça é idolatria, e a idolatria sempre traz descontentamento, porque não supre. Quem adora um pedaço de pau sai de lá mais vazio do que entrou. Na verdade, visível na nossa sociedade, tem se tornado uma obsessão, mas é uma obsessão que leva à ruína. Nós não tratamos aqui de política diretamente, mas o exemplo dos indiciados no Petrolão estão bem aí, e eu quero dizer para os irmãos que eles são um exemplo negativo para nós. Se eles entendessem a ruína em que chegariam, talvez tivessem acordado, mas não acordaram. Esta luta não é a luta apenas dos que estão envolvidos neste grande escândalo do nosso país. Irmãos, isto deve trazer uma lição para todos nós, porque nós queremos sim ser vitoriosos, mas a luta é constante. Não venham com esta de piedosos para dizer: não, mas olha, isso é uma luta para os outros. Eu tenho aqui um exemplo muito interessante de uma luta nossa. Havia um homem piedoso na igreja Highland Park, em Dallas, Highland Park, e agora o pastor deste momento na vida da igreja era o pastor Leighton Farrell, muito conhecido ali naquela área do sul dos Estados Unidos. Ele gostava de contar a seguinte história. Certo homem que era participante daquela igreja, de onde ele é pastor agora,
telefonou procurando o pastor que o havia antecedido. E aí ele disse: olha, eu quero conversar com ele, eu preciso muito conversar com ele, porque eu ganhava pouco quando comecei a ser dizimista, mas agora eu sou extremamente rico. E põe a riqueza nisso, meu irmão. Uma coisa, riqueza dele, mesmo em ambientes de primeiro mundo, muita riqueza. Ele disse: eu preciso falar com o pastor. E a razão é a seguinte: quando eu ganhava pouco era tudo muito fácil, mas agora ganhando muito é difícil, é difícil. E eu quero que o meu pastor me dê uma orientação e me livre deste voto que fiz a Deus. É curioso até a linguagem, né? Me livre deste voto que eu fiz a Deus. A Deus. Aí o pastor Leighton Farrell conseguiu o telefone do outro pastor, e aí o sofredor estava com dificuldade de dar dízimos para a igreja agora, na sua vida, telefona para o pastor e eventualmente entrou no gabinete daquele pastor, que conhecia bem os votos, porque ele disse: aquele voto eu fiz na presença do pastor, num tempo que nós éramos pobres, mas éramos fiéis. E aí ele disse assim: pastor, eu vou direto ao assunto. Essa questão de dízimos para a igreja tem de parar. Era certo, era tranquilo, quando o meu dízimo era apenas $1.000, era tranquilo, mas agora não dá, porque eu estou ganhando $600 mil por ano, então isto tem de parar. Reverendo, ajude-me nisso, livre-me deste voto. Aí o pastor incontinente ajoelhou ali e começou a orar silenciosamente. Estava orando silenciosamente por grande tempo. Aí o sofredor, que não tinha condição de dar dízimo de $600 mil por ano, $600 mil por ano, tocou no pastor e disse: pastor, o que o senhor está fazendo? O senhor está orando para que Deus me livre desta aliança que fiz com ele? Aí o ministro respondeu para ele: disse: não, senhor, eu não estou fazendo isso. Eu estou orando fervorosamente para Deus reduzir as suas entradas para que você fique mais confortável. Estou orando para que o Senhor coloque você naquele mesmo nível que você estava, para que você vai ficar confortável. É assim, mas todos nós temos esta pressão. Mas quando nós vamos experimentando fidelidade, bênção do Senhor, enquanto nós crescemos na compreensão do que a igreja faz, e muita gente, apesar de ser da igreja, não sabe o que a igreja faz. Devia saber, porque o que foi que por meio da igreja você experimentou? Eu incluí salvação em Jesus Cristo, orientação para a vida. A maioria de nós estaria agora condenada ao inferno. Aliás, todos nós, se não tivéssemos sido tocados por alguém por causa da obra da igreja. É verdade. Ou não sabemos disso? Sabemos, graças a Deus, nós sabemos disso. Mas há uma quarta coisa que eu quero dizer para os irmãos: entregar dízimos e ofertas, e não é por causa da lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Mas isso nos deve nos levar a pensar: os mandamentos não nos são pesados, porque não são. Você não gostaria, aliás, há um irmão da nossa igreja está aqui hoje de manhã, eu estou olhando para ele, ele diz assim: pastor, eu gostaria que meu dízimo fosse 6 mil por mês. Quem não gostaria disso? Estamos a caminho, não é? Alguns estão a caminho, segundo a vontade de Deus, e que assim seja. Mas irmãos, ajuda a limitar o crescimento dos nossos gastos. Eu me referi há pouco daquela promoção da televisão, que é competição, inclusive, para a nossa irmã Adriana, que vende colchões, né? Os colchões de 18.500, né? Olha, há uma limitação para os nossos gastos, quando a primeira coisa que eu faço, e não é porque eu estou com medo, olha, se eu não der, se o meu primeiro cheque não for para Deus, Deus vai mal amaldiçoar. Eu não creio nisso. É bom ser fiel, mas eu não creio nisso não. Aliás, uma pessoa muito simples com quem eu tenho tido alguma convivência recentemente, na relação trabalho, a pessoa disse assim: o ladrão entrou na minha casa e levou a bolsa da minha filha, mas eu disse para ela, é porque não deu dízimo. Meus irmãos, Deus não nos trata segundo as nossas vaidades e os nossos erros. Se tratasse, não, queimados não sabem disso, né? Não é assim. Então não é a lei.
Mas que bênção é, irmãos? Que bênção é nós sabermos que quando nós damos para o Senhor, e a razão do sucesso econômico-financeiro da maioria absoluta dos crentes, e há muito tempo, e sempre será assim, creio, é que eles se disciplinam nos seus recebimentos, na qualidade dos seus recebimentos e nos seus gastos. Porque alguém poderá vir aqui com um jovem da nossa igreja que é crente mesmo, oferecer uma fábula do dinheiro. Olha, tu pode se tornar um avião para mim, tu vais ficar rico já, já, é rápido, é só perguntar para alguns que nós já estamos ajudando. Mas você diz, não, isso não é para um crente, isso é destruição pura, e sai de lá. Não é uma bênção ser crente, né? Para poder dizer, se o dono da droga disser assim, mas por que você não faz isso? Qual é a resposta certa? É porque eu sou crente. Afasta de vez a desgraça da sua vida. Agora, dar para a igreja, financiar a igreja no seu ministério é maravilhoso, porque Deus nos chama para fazer boas obras. E a palavra de Deus tem sobre boas obras de ponta a ponta, do início ao fim do texto. Mas o apóstolo Paulo é tão maravilhoso quando aqui em 2 Coríntios 9, versos 6 em diante, ele diz assim: lembrem-se, chamando a nossa atenção, né? Estamos esquecidos. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco. O que semeia com fartura, colherá fartamente. É o princípio da graça e misericórdia de Deus. Cada um deu conforme. Isso acaba com os legalistas que dizem, não, se não der o primeiro cheque, está perdido. Vem a doença, vem o câncer. Loucura. O que é que ele diz? Cada um deu conforme determinou em seu coração. Há uma liberdade na fé cristã. Mas note, a liberdade não é só liberdade, é crescimento também. Eu vou aprendendo que Deus cumpre o que faz. Eu vou aprendendo o valor da participação na obra do Senhor, no financiamento da obra missionária. Cada um deu conforme determinou no seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus, ouviram? Não por pesar ou por obrigação, porque mandamento às vezes é só obrigação. Mas olha, quem é fiel ao Senhor com seus bens, para o financiamento da igreja, dá conforme propõe no seu coração, mas não pense, isso é um peso para mim. Já pensou se eu estou ajudando alguém há muitos anos na minha vida, porque é minha responsabilidade? Mas que peso enorme! Não, irmãos, é com alegria. Deus ama quem dá pela alegria, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. A figura de transportar é maravilhosa, né? Você vai visitar aquela cachoeira que tem próximo daqui ali em Figueiredo, do santuário, e agora é o tempo de muitas águas, o tempo está transbordando. Que figura especial! É assim na nossa vida, é assim na nossa vida. Vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês, olha aqui, serão enriquecidos de todas as formas. Todas as formas. O enriquecimento não é só financeiro, irmãos. Enriquecimento de relacionamentos, enfim, muita coisa. De todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Nós somos generosos e às vezes nós não recebemos nenhum muito obrigado, é verdade, mas olha, glorifica a Deus e abre o coração do infeliz que nem conhece Deus, vai dizer assim: olha, aí tem alguma coisa, tem algum segredo. Lá um dia ele às vezes toma coragem e diz assim: mas por que você faz isso? Aí é a hora de testemunhar, e aí é o testemunho livre e poderoso daquele que jamais, essa palavra de Deus nunca volta vazia, falar sempre o que lhe apraz. É o que nos diz Isaías no capítulo 55. Amados, quando nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós devemos estar conscientes que é um meio para fazer boas obras e assim exaltar o nome de Deus. O verso 6 deste texto a que me referi é exatamente como Paulo entende e comunica a questão de dar
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Este é o ponto 6. É um modo de Deus para abençoar e nos abençoar também. É algo maravilhoso e muito especial. Mas o 7º ponto, último, é o seguinte: quando nós entregamos os nossos bens para financiar a obra de Deus por meio da igreja, e não só a igreja local, mas os serviços que Deus tem no mundo, nós somos fortalecidos e temos a nossa fé provada. Fortalecido, fé provada. A história de uma de nossas irmãs, que me foi contada em um PG da igreja, um pequeno grupo da igreja, foi exatamente neste dia. Ela deu, apesar de não ter praticamente nada em casa naquele dia. Ela pensava, contei para os irmãos há 2 domingos atrás, mas quando chegou em casa e estava pensando, como é que eu vou fazer esses 2 ovos para mim? Parece até coisa da Bíblia, né? A história da viúva, né? Eu estou juntando aqui os gravetos, porque eu vou fazer aqui um pãozinho para mim e depois vou esperar a morte. Ela não estava esperando a morte, coisa nenhuma, mas para ela era dramático. Era uma mulher acostumada a viver bem, e agora, neste dia, ela só tinha 2 ovos. E aí o que é que acontece? Ela chega em casa, a sua filha pergunta, o que é que nós vamos dar? Vamos, só vai dar o dízimo? Vou. E veio e deu o dízimo. Fiel, abençoado. E quando chegou em casa pensando, vou fritar estes ovos, vou fazer uma farofa, tem aí uma nova receita que pode mudar um pouco o clima, o gosto disso. Mas aí alguém bateu e disse assim, olha, chegou alguém de Guadalajás, terra boa, e trouxe um tambaqui para a senhora. E aí os 2 ovos se transformaram num tambaqui. Eu não vou falar sobre o assunto porque está perto do almoço. E aí? O que é que nós vamos fazer? Algum dos irmãos terá a coragem de dizer, olha, nesta igreja não vai não. Porque os irmãos sabem ler. Vamos fazer uma enquete, uma pesquisa para saber como é que a gente vai fazer melhor do ponto de vista das nossas finanças, para fazer o que Deus quer. Mas aqui não tem isso. E essa pesquisa nem vai existir. Porque Deus não nos perguntou nada, mas Ele é Senhor e Ele já disse. Como? Com dízimos e ofertas, segundo cada um propôs no seu coração. Eu tenho ouvido falar de que algumas pessoas que entram em igrejas como a nossa, e há muitas ainda, graças a Deus, quase tem um troço. Quando na hora da dedicação do dízimo nós dizemos assim, esta é uma responsabilidade para membros e congregados desta igreja. Já assumiram isso. Fique tranquilo, visitantes, porque por aí não é assim. Porque tem de cá. E a ponto de 2 dos meus sobrinhos foram a uma igreja, nem vou citar o nome, vocês já sabem qual é, foram a grande catedral deste grupo religioso, e chegando lá, ficaram assistindo, porque eles queriam saber, eles queriam ter a experiência de criar toda aquela pressão para aqui dentro. E eles haviam vindo e a pressão era quem tem 5, quem tem 100, quem tem 50, quem tem 30, quem tem 20, quem tem 10, quem tem 5, e eles lá só respeitosamente vendo tudo aquilo. Aí daqui a pouco o líder, observando os garotos, disse assim, alguém dê R$5 para cada um destes, para eles poderem receber a bênção. Vamos ouvir? Alguém aí dê R$5 para cada um deles, 2, para que eles não deixem de perder a bênção. Qual a nossa bênção melhor que essa? Como financiar a obra do Senhor? Com dízimos e ofertas. E o melhor é que pessoas fiéis a Jesus e fiéis a igrejas também, no tocante a esta questão, têm aprendido. Isto é muito especial, vem de Deus, e tem dado até sacrificialmente, para que o nome de Deus seja exaltado, e pessoas carentes de tudo tenham suas necessidades supridas. A minha oração é que Deus nos conserve assim. Amém.